Deus abençoe, irmão. Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o seu coração. Ou seja, que Deus ilumine seu pensamento, seu sentimento e seus desejos. Amém? Por favor, preste atenção nessa palavra que Deus, Ele tem para mim, porque já falou comigo e agora para você. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, que ele tentou fugir para Tarso, a pior bobeira de Jonas é achar que o homem pode fugir de Deus. E por que Jonas tentou fugir de Deus? Porque ninguém foge de Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Porque Nínive era uma cidade que Jonas, o profeta Jonas, não tinha um carinho. Segundo alguns estudos, fala que a cidade de Nínive foi a cidade que mataram os pais de Jonas. Então Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, porque Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Essa é a verdade. Porém, irmãos, quando Deus manda você, eu fazer algo, que nós faz o contrário, o que acontece? Espiritualmente nós vamos se deparar com o que Jonas se deparou. Jonas foi parar no ventre de um peixe, em trevas da noite, em trevas do fundo do mar, em trevas do ventre de um peixe, em trevas da ausência de Deus e em trevas das densas noites. Então, aqui no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11, diz assim, ó, Deus falou para Jonas, através de profecias, de visão, de revelação, podemos ver. Aqui em Jonas 4, 11, diz assim, ó, por outro lado, diz o Senhor, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Tampouco sabe discernir entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não havia eu de ter pena dessa grande cidade, ou pena, ou misericórdia? Ou seja, então Deus falou que para Jonas, em Nínive, as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Não sabem discernir entre o bem e o mal. Não teria eu pena ou misericórdia dessa cidade? Gente, eu quero dizer para você uma coisa, que infelizmente nos dias de hoje, tem muitas pessoas ainda que estão no meio do evangelho, apesar que Nínive não estava, não tinha conhecimento da palavra, mas hoje nós podemos ver que tem muitas pessoas que se dizem ser cristãos, que está como Nínive, não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o bem e o mal, espiritualmente falando. Tem pessoas que elas acham, por ter algumas atitudes de cristão, elas são cristãos. E eu tenho observado que eu atendo o povo o dia, praticamente o dia inteiro, diretamente. Pessoas que se dizem ser cristão, que não sabem discernir entre o bem e o mal, entre a mão direita e a esquerda. Eu acredito que tem pastor até hoje que prega o evangelho, que não sabe discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem da carne, ou do engano, ou de uma religião. Então, eu tenho observado isso. E Nínive era uma cidade digna de misericórdia de Deus, porque não sabia discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E hoje eu digo para você, irmão, sem medo de errar, tem pessoas que se dizem ser cristão, que ainda não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita e vice-versa. Não sabe discernir entre o bem e o mal. Então tem pessoas que não sabem interpretar a palavra de Deus até hoje. Essa é a verdade.
Você mesmo que me assiste agora, de repente tudo que você vê, que você está passando de bom, ou melhor, de ruim, todo sofrimento da sua vida, você acha que é a vontade de Deus, é um karma, é uma sina. Como também algumas pessoas que se diz que algumas interpretações da Bíblia, e achar que aquilo ali é a presença de Deus, é fogo, né? Cada um pensa como quer. E acha que isso é a presença de Deus, está sabendo interpretar. Não é, irmão. Por exemplo, hoje nós podemos viver hoje que tem casa de cristãos, pessoas que dizem ser cristão, em casa, no trabalho, que vivem mais em contradição do que muitas pessoas ímpias, gente. Infelizmente eu digo isso para vocês. Tristeza, desânimo, dores, divisões. Gente, olha, está tudo complicado. Ah, não, eu ouço a palavra, eu canto, eu prego, eu sou de Deus, por isso e por aquilo, e estou bem. Não, irmão. Gente, hoje tem casas de pessoas cristãs, trabalhos, meio ambiente de cristão, relacionamento de cristão, que parece que Deus não está ali. E a Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus, há liberdade, há felicidade. Jesus disse, a minha paz vos dou. Tem pessoas que dizem que é cristão, que vivem uma vida de pé de briga, de guerra, desacerto, doença, enfermidade, miséria, fracasso, ganância, prepotência, soberba, orgulho, e vai daí por diante. Então, achando que, não, eu sou de Deus, porque eu canto, eu prego, tudo aquilo outro. Não, gente, não se engane. Deus usou até uma mula, né? Lembra a história de Balaão? Então, gente. Então nós temos que saber interpretar a palavra de Deus. Então reflita nessa palavra, está lá em Jonas capítulo 4, versículo 11. E Deus, Ele quer que o profeta realmente, como Jonas, venha falar a verdade nos lugares que as pessoas sofrem, que as pessoas padecem. Medite nessa palavra. De repente você é um cristão, um crente, um evangélico, não sei, e não sabe discernir entre o bem e o mal, entre a mão direita e a esquerda. E aí você acha que está tudo bem. E na verdade, às vezes não está nada bem. Que Deus abençoe você. Que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você.